Olá, eu tô aqui para dar aula para vocês sobre Sansão, pra gente refletir um pouquinho sobre a história dele. E eu queria estar lendo, para começar essa aula sobre Sansão, dois textos. Primeiro, Hebreus 11, versículo 32 ao versículo 34. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. E aí eu quero ler, para começar também a falar sobre Sansão, Juízes 13, do 1 ao 5. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te e não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então, o que a gente pode ver aqui? Que Sansão, ele foi chamado com um propósito específico, que era libertar o povo de Deus do povo filisteu. O povo filisteu, ele era um povo muito bem armado, um povo que entendia muito bem, né, de guerra, tudo. E então, qual que é o contexto de Juízes aqui, só para relembrar a aula lá de Gideão, que isso também foi falado. O povo vivia um ciclo. O povo estava com Deus e começava a idolatrar outros deuses, a fazer coisas que não agradavam ao Senhor. E aí o que acontecia? Deus levantava um outro povo contra o povo dele para que o povo se arrependesse. O povo começava a sofrer, começava ali dentro da desobediência deles a perceber que estavam em sofrimento, que precisavam de Deus novamente e clamavam a Deus. Deus mandava um libertador, Deus levantava um herói, uma pessoa para libertar o povo dele, e aí essa pessoa ia lá, libertava, fazia o que foi chamado para fazer, e o povo devagarzinho começava a pecar novamente, a desobedecer. Então Sansão, ele estava dentro desse contexto aqui, ele veio nesse contexto. Se a gente for ver ali o versículo 2 de Juízes 13, uma característica da mãe de Sansão foi ressaltada. Ela era estéril. Então Deus fez com que ela pudesse conceber para que Sansão viesse. Então Sansão veio com um propósito específico, que era libertar o povo de Deus dos filisteus. Veja que foi ressaltado aqui no versículo 5 que o menino será nazireu. E essa condição de ser nazireu, o que significa? Está lá no capítulo 6 de Números. E o versículo do 2 ao 3 fala que essa pessoa deveria se abster de vinho, de bebida forte. E na época o vinho, a bebida, significava alegria, significava festa mesmo, tinha que se abster disso. Versículo 5, não passarás todos os dias do seu voto de nazereado, não passará navalha pela cabeça. E aí no versículo 6 diz, não se aproximará de um cadáver. Então eram 3 situações pelas quais Sansão não poderia passar na vida dele. Primeiro, beber bebida forte. 2, passar navalha na cabeça. E 3, se aproximar de cadáver. E a gente vai vendo aqui, o capítulo 13 de Juízes fala do nascimento dele, fala no versículo 24 sobre o nome dele. No capítulo 14, ele já está na fase adulta. E aí começa a mostrar um pouco das características de Sansão. Então, só pra gente relembrar aí, se você não teve contato com a história de Sansão quando você era pequeno, Sansão, ele é retratado nas histórias como um fortão com um cabelão,
né? Sansão é conhecido assim, porque ele tinha muita força. Ele foi feito muito forte e a força dele estava no cabelo, então ele não poderia cortar, né, o cabelo dele, não somente no cabelo, na verdade vinha do Espírito Santo de Deus a força, né, vinha do Espírito de Deus nele, mas ele não poderia cortar o cabelo, senão ele perderia a força dele. E no capítulo 14 de Juízes fala um pouquinho assim das características de Sansão. Primeiro conta ali, e a ideia é que você leia depois para você estar refletindo sobre essas outras partes da história, é que ele queria uma mulher de Tímina. Ele colocou na cabeça dele que ele queria isso, e os pais dele falam para ele assim, tá, mas não tem ninguém aqui do nosso povo, da nossa família, para que você possa se casar, por que tem que ser uma mulher desse povo, uma mulher do povo dos filisteus? E aí ele fala pro pai dele, né, toma-me esta, porque só dessa eu me agrado. Então, essa que eu quero, essa que eu vou ter. Ele começou a se tornar uma pessoa muito obstinada para as vontades dele, que só buscava aquilo que ele tinha interesse. E aí continua, né, mostrando aqui o quanto ele era forte, mas também o quanto a força dele foi se tornando uma fraqueza, porque ele só fazia aquilo que ele queria, aquilo que era o interesse dele. No versículo 6 do capítulo 14 de Juízes, fala quando ele rasgou como se fosse um cabrito, ele rasgou um leão como se fosse um cabrito. E aí ele teve contato com um cadáver, ele não poderia ter esse contato, lembrando de número 6 do voto de nazireado que ele tinha feito. E ele não contou para os pais dele que ele tinha feito aquilo. Então, assim, vou só continuar aqui para resumir essa parte. Depois ele, assim, volta pelo caminho para ver o cadáver e aí vê lá que tem um favo de mel, né, nesse cadáver. Ele pega e ali na força dele ele já vai comendo, não tá nem aí onde tava. E aí ele dá pro pai e pra mãe dele também e não conta de onde veio aquilo, porque ele sabia que aquilo ali não condizia com o voto que tinha sido feito sobre a vida dele. Então, assim, depois ele vai lá, continua, né? Cria um enigma para ser decifrado, porque numa vontade provavelmente de aparecer, de ser aceito ali. Aí acontece toda uma situação, ele mata 30 homens por conta desse enigma. Então, assim, ele fazia muito a vontade dele. Ele foi se perdendo durante a vida dele, durante a caminhada dele, a força que ele tinha foi se tornando fraqueza. E eu queria ressaltar algumas coisas, já que a Escola dos Heróis da Fé ela foi formada e criada aí, principalmente buscando atingir os nossos jovens, nossos adolescentes, é que, assim, entenda que tem vários indicativos aqui que podem nos trazer aprendizado, né? Primeiro, ele queria porque queria casar com uma mulher lá do outro povo, dos filisteus. E o pai e a mãe dele alertaram ele, né? Por que você vai fazer isso? Tem tantas mulheres aqui do nosso povo. Então, assim, quando a gente está em busca de um relacionamento, quando a gente está em busca de viver uma vida com outra pessoa, entenda que a bênção dos pais ela é fundamental. Ela é essencial, né? Aquela história, né? Se a sua mãe te avisou, né? Preste atenção. Então, assim, os pais, eles têm a bênção sobre as nossas vidas. Antes do casamento, quem tem autoridade sobre nós são os nossos pais. Então, assim, quando você faz algo que não agrada, que não está de acordo com o que eles te orientaram, o que eles estão te dizendo, pare, reflita, porque provavelmente você vai se meter em confusão. Aí depois, né, a gente continua vendo aqui que ele, no capítulo 15, fazendo a vontade dele novamente, ele perde a esposa para um amigo, ele perde a esposa para o companheiro de honra ali, que no caso, companheiro de honra aqui é amigo do noivo. A minha Bíblia aqui ela dá uma explicação. Ele perde a esposa, então, assim, pela obstinação dele, né, pela vontade dele de fazer mesmo só aquilo que ele queria, ele acaba só colhendo problemas, só colhendo más consequências aqui, né? E aí, continua essa história e principalmente agora a gente vai estar vendo
o capítulo de Juízes 16, que fala de uma parte que é um pouco mais conhecida, que é sobre Dalila, quando Dalila entra na vida de Sansão. Dalila, ela era também de um outro povo, né? E fala aqui no capítulo 16 de Juízes, versículo 4. Depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Seroque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos, e te daremos cada 1.100 ciclos de prata. Disse depois Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te poderem subjugar. E aí continua aqui, em cada um dos versículos, ele dá três ideias para ela, ele fala 3 coisas para ela que poderiam tirar a força dele. Nenhuma dessas 3 era a que realmente poderia tirar a força dele. Mas a gente consegue ver aqui que, primeiro, ele estava em desobediência, porque ele estava se envolvendo com uma mulher que não era do povo dele, uma mulher que se chamava Dalila, e que veio com um propósito muito claro, que era enganar ele, que era conseguir, através de uma informação dele, descobrir de onde vinha a força dele, para contar para os filisteus, para que eles pudessem derrotar ele e derrotar o povo de Deus. Então, assim, a gente vê que ele estava um pouco ali flertando de novo com o pecado, ele estava de novo se envolvendo com aquilo que não agradava a Deus, com aquilo para que ele não foi chamado para fazer, né? E aí a gente vê no versículo 7 que ele fala que através de tendões frescos ele poderia ser derrotado, né? Aí ela vai lá, amarra ele com tendões frescos, chama os filisteus, quando eles vêm ele consegue se soltar e vence eles. Aí no versículo 11 ele fala para ela de cordas novas: se você me amarrar com cordas novas, eu vou perder minha força. Aí vem de novo o povo filisteu, ela chama, eles vêm, e aí ele consegue se livrar. Na terceira situação ele fala: faz em mim tranças, né? Se não me engano são 7 tranças no versículo 13. Fala para ela fazer tranças e prender as tranças, 7 tranças. E aí ele perderia a força. De novo, o povo vem, tenta atacar ele consegue se livrar. Só que aí o que acontece? No versículo 16 aqui tá aí a parte triste, muito triste da história dele. Porque aí fala assim, ó, capítulo 16 de Juízes, versículo 16. Importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser raspado, ir-se-á de toda a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. E aí depois continua: vendo, pois, Dalila que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus. Então, assim, aí depois fala no versículo 19 que ela fez ele dormir nos joelhos dela, chamou um homem para raspar a cabeça dele, tira todo o cabelo dele lá, e aí quando ele acorda, ela chama o povo filisteu para atacar ele, quando ele acorda, ele perdeu a força dele se foi. Então, assim, ela importunou tanto ele que ele acabou contando de onde vinha a força dele. E aí o que a gente precisa aqui talvez pensar? Quem era Dalila ali na vida de Sansão? Dalila foi uma fraqueza dele. Dalila foi um pecado com o qual ele se envolveu, que trouxe destruição para a vida dele. E qual é a sua Dalila? Qual é a Dalila que eu talvez tenho carregado comigo, que tem impedido com que eu cumpra o propósito que Deus me chamou para cumprir? Dalila, na verdade, é tudo que nos afasta de Deus e daquilo que Ele nos chamou, daquilo que Ele entregou para as nossas vidas, né? E aí continua aqui que depois ele é amarrado, ele é preso, então ele passa depois dessa situação de ser vencido, de perder a força dele, por alguns processos.
E esses processos levam ele ao arrependimento, levam ele a ver que ele não poderia fazer nada sem Deus, ele não poderia fazer nada sem a força que vinha de Deus, né? Então ele provavelmente se arrependeu de ter vivido todas as vontades dele. E aí no final da vida dele a gente vai estar vendo o que aconteceu aqui. A partir do versículo 23, conta ali que ele passou por algumas etapas, né? Então, primeiro, ele ficou afastado de Dalila, sem contar que antes, ali no versículo 21 de Juízes 16, fala que os filisteus pegaram nele e vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza, amarraram com 2 cadeias de bronze e viravam um moinho do cárcere. Então, ele ficou literalmente cego, amarrado e fazia o serviço de um animal. Então, assim, aquele homem fortão, né, o fortão do cabelão, ele acabou ficando fraco, acabou se tornando motivo ali de zombaria. Depois fala que ele virou um palhaço mesmo, que ele era chamado para divertir as pessoas. Então, assim, na condição de palhaço mesmo. Então, ele passou por alguns processos. Primeiro, ele foi afastado de Dalila, né? Ele acabou ficando afastado dela por estar preso, tudo. Depois, ele ficou lá nesse período de prisão, de confinamento, no momento ali só dele, um momento ali que ele não tinha contato com outras pessoas, que ele teve que ficar mesmo ali sozinho. E então, assim, isso tudo nos leva a pensar que ele chegou ao fim da vida dele, chegou ali ao fundo mesmo do poço, onde ele não tinha mais a força, onde ele não podia mais viver as vontades dele, onde ele era tratado como um animal, como alguém que não tinha uma vida digna ali na condição humana. Então, assim, quantas vezes a gente chega nesse nível por entrar em desobediência, por entrar num pecado, a gente acaba chegando nesse nível de sanção. Não digo literalmente, mas assim, quantas vezes a gente não passa por humilhação, não passa por se sentir totalmente fraco, né? Assim, de realmente perder aquilo que Deus tinha nos dado por uma desobediência, por querer viver a própria vontade. E aí a Bíblia coloca que o cabelo dele, logo depois disso, começou a crescer ele novamente. Na verdade, um pouco antes ali a hora que ele já fica cego, tudo, o cabelo volta a ir crescendo, né? Mas assim, o cabelo, ele cresce devagar, se a gente for pensar, né, nisso. Então, assim, ele foi passando por esse processo para aí chegar no finalmente aqui que a gente vai entrar. E aí eu coloquei aqui, né, que aquilo que precisava voltar para ele, que era o cabelo, que era onde vinha a força, voltou. Ele continuou cego, mas o cabelo voltou. Então, assim, tudo que depois que a gente começa a se arrepender, que a gente começa a ver a condição que a gente acabou se colocando pelo pecado, pela desobediência, Deus, ele faz voltar as coisas necessárias. Deus, ele tem misericórdia das nossas vidas e ele nos capacita novamente para viver aquilo que ele nos chamou. Mas aquilo que não é necessário, não volta. Então, assim, ele não precisaria de novo ter a visão. Até porque talvez se ele tivesse a visão restaurada, ele poderia se envolver novamente com outras mulheres, poderia entrar de novo nessa vida devassa que ele tinha e se perder de novo. Então voltou só a força. E aí a palavra fala que ele foi guiado por um moço tinha ele pela mão, no versículo 26. E foi levando ele pediu para essa pessoa, para esse moço levar ele até as colunas, ali as colunas em que sustentava a casa onde estavam os filisteus, né, onde estavam o povo que ele precisaria vencer. E aí no versículo 28 fala que Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço que te lembres de mim e dá-me força só desta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. E aí continua: abraçou-se, pois, Sansão com 2 colunas do meio em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas com a mão direita em uma e com a esquerda na outra, e disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida.
Então seus irmãos desceram e toda a casa de seu pai, tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. Então assim, Sansão, ele se arrependeu, ele viu que tinha feito errado, que precisava de novo da força de Deus naquele momento para cumprir o propósito dele, que era derrotar os filisteus. E ele clama a Deus e Deus vem com a força dele. E aí o que acontece? Ele acaba morrendo junto com os filisteus ali para derrubar essa casa. E a Bíblia fala que ele matou mais pessoas nesse momento do que ele tinha matado na vida inteira dele. Então, assim, quando a gente se arrepende, quando a gente volta à essência daquilo que Deus nos chamou para fazer, quando a gente volta à condição de estar com Deus, de querer agradar o coração dele, a gente é muito mais efetivo do que talvez em muitos anos tentando agradar, mas na verdade fazendo nossas vontades. Então, a história dele ali foi definida, e veja, mesmo com todos os erros, a gente falou do capítulo 13, que é onde fala dele, do nascimento dele, o 14 e o 15, e uma boa parte ali do 16 fala só de coisas erradas que ele fez, só da desobediência de Sansão. E aí, do versículo 23 em diante até o 31, então mais no final do capítulo é que fala aquilo que ele conseguiu cumprir, aquilo que ele conseguiu entregar para Deus. Então, assim, e mesmo com tudo isso, ele está no rol dos heróis da fé. Então, assim, Sansão, ele não foi definido pelos erros dele, não foi definido pelas más escolhas, ele foi definido pela redenção que ele encontrou em Deus. Então, eu queria que você estivesse hoje pensando dentro dessa história de Sansão, o fortão do cabelão aí, que você estivesse pensando onde talvez você está errando, onde a sua força está virando fraqueza. Qual foi a força que Deus te deu? Qual foi a habilidade que Deus colocou em você? Quais foram os dons que Deus te entregou? Qual é o chamado que você tem? Você tem exercido isso para Deus? Você tem feito isso voltado para aquilo que Deus entregou para você ou para cumprir as suas vontades? Você tem sido obstinado como Sansão foi durante a vida dele. Ele queria as mulheres que ele queria, ele não estava nem aí se era da vontade de Deus ou não. Ele matou, ele passou por cadáver, ele fez tudo aquilo que era contrário ao voto de número 6, que ele tinha sido consagrado para viver, que era o voto de Nazireu. E ainda assim, no final, né, ele pôde se arrepender e voltar à condição daquilo que ele tinha sido chamado para fazer, cumpriu o propósito de Deus para a vida dele e venceu o povo filisteu, ser um libertador. Hoje é tempo de você se arrepender, talvez ali como nos processos pelos quais ele passou, ficou cego, ou seja, teve que perder aquilo que talvez tirava o foco dele. Ele via as mulheres e queria aquelas mulheres e passava por cima da vontade de Deus. Então, assim, aquilo que hoje, talvez para você, o que é uma fraqueza em você que você precisa perder? O que talvez é em você algo que você não consegue firmar, você não consegue buscar agradar o coração de Deus por um pecado que aí você fica carregando, fica trazendo com você, que hoje você precisa se arrepender. E o que Deus pode fazer voltar para você hoje? Qual é a força, né? E aí, no caso de Sansão, era o cabelo. Deus deixou de novo crescer o cabelo para que ele pudesse cumprir o propósito dele. O que hoje pode voltar para sua vida porque Deus te deu e Deus te deu com um propósito. Então, que a gente possa estar refletindo sobre isso. Eu quero estar orando com vocês. E não esqueçam, né, que Sansão, ele não foi definido pelos erros dele. Ele foi definido pelo momento da redenção dele, ali do arrependimento dele. E ele conseguiu cumprir naquele momento o propósito dele. Matou mais filisteus do que ele tinha matado na vida toda. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos colocar nossa vida na Tua presença, Senhor, para Te agradecer, Jesus, porque nós podemos conhecer a história de Sansão. Podemos entender, Jesus amado, aonde a força dele se tornou uma fraqueza, para que nós não venhamos fazer igual, Pai. Qual é a Dalila, Jesus, que nós temos trazido na nossa vida? O que tem nos afastado do Senhor, Pai? Quais são as coisas com as quais nós não temos sido firmes em lutar, firmes em vencer, Jesus, para alcançar o Teu propósito? Quais são os pecados, Jesus, que a gente traz? Qual é a desobediência que a gente vem, Senhor, trazendo, ocultando, Deus,
para cumprir as nossas vontades e não cumprir o teu chamado, Pai. Que o Senhor possa nos trazer arrependimento, que o Senhor possa revelar e nos trazer, Senhor, arrependimento, para que assim como Sansão, Pai, conseguiu viver no final da vida dele, no dia da morte dele, o teu propósito, que o Senhor nos dê a chance, Jesus. Eu creio que o Senhor está nos dando hoje, de nos arrepender, Senhor, e de viver realmente o teu propósito, o teu chamado, Pai, em nome de Jesus. Amém.